e vamos então ouvir o líder do Chega no 25 de novembro. Abril ofereceu-nos a liberdade, mas esqueceu-se de criar cidadãos. A frase não é minha, nem do Chega, a frase é do general Ramalhianos, que eu saúdo hoje aqui nesta cerimónia. Abril esqueceu-se de criar cidadãos, mas soube criar muito dos meses que se seguiram a Abril. Ocupação de terras, destruição de empresas, mandatos em branco que prenderam, fizeram fugir e criaram novos presos políticos nos meses seguintes a 25 de Abril de 74. Um país com medo da guerra civil, aos tiros, com políticos ameaçados todos os dias, alguns presos sequestrados e com o Parlamento sob sequestro. Foi isto que criaram nos meses seguintes a 25 de Abril. Criaram um país sem rei nem roque, um país que caminhava para uma ditadura soviética, com a pobreza dos soviéticos, com a pobreza que os comunistas sempre ofereceram ao mundo, como não podia deixar de ser também a Portugal. Por isso nós não temos dúvidas que hoje, perante o país e nesta Assembleia, uma nova maioria permitiu que se dissesse que, sem esquecermos o 25 de Abril, este é o verdadeiro dia da liberdade de Portugal. Bom, meus caros, só uma pequena pausa. Isto é importante lembrar, até porque nenhum partido à esquerda fez questão de lembrar isto. A liberdade era objetivamente só para alguns e, portanto, quando se passam mandatos de captura em branco de reacionários, que eram aquilo que o povo quisesse, e há a ilegalização de partidos que a única coisa que tinham em comum com o regime era a vontade da manutenção dos territórios ultramarinos, peço imensa desculpa, nomeadamente a direita integralista, quer dizer, isto é o rejeitar da história e dizer que toda a direita nessa altura era pró-regime, era pró-Salazar e era pró... Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E, portanto, acho que é um desrespeito histórico ignorarmos que a direita não era toda pró-regime, coisa que não era na altura, continua a não ser e nada tem a ver uma coisa com a outra. Vamos ouvir o resto. E por isso, com todos os agradecimentos que foram feitos e que saudamos, há um que merecia e que merece a nossa especial evocação por tantas vezes ter sido ignorado nesta Assembleia da República. Refiro-me ao Major-General Jaime Neves e àquela coragem final que teve, de mesmo correndo o risco de nova insurgência militar, levou a cabo com coragem a restauração dessa liberdade. Ao Major-General Jaime Neves, mas aos comandos, a todos os nossos comandos, a todos, sem exceção, aos do passado e aos do presente, nós podemos dizer que devemos a democracia e agradecemos-lhes a democracia. Senhor Presidente e senhores deputados, para muitos dos que estão em casa hoje e que se perguntam o que foi o 25 de novembro, devemos falar para eles também. Porque 49 anos depois, nós que estávamos debaixo da ameaça de uma ditadura soviética, estamos hoje debaixo de uma nova ameaça real e fundamental ao nosso país, a ameaça da imigração descontrolada. Da imigração que destrói o nosso país e retira a nossa identidade. Hoje celebramos o Dia Internacional da Violência contra a Mulher. Precisamente neste país em que só até setembro, 344 mulheres foram violadas. Um número que já supera todo o ano passado em número de violações. Só que como muitos destes crimes sexuais são cometidos por imigrantes, nós olhamos para o lado e não queremos saber disso. Connosco, o espírito do 25 de novembro será sempre o mesmo. A mesma luta, sem medo de dizer a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Meus caros, fazer aqui uma pequena pausa só para dizer uma coisa. Eu lembro-me de, na altura, alguns deputados em Loures dizerem abertamente que havia deputados de outros partidos que não tinham a coragem de denunciar determinados crimes, nomeadamente associados a animais, a cavalos mais especificamente,
porque não era adequado falar um bocadinho sobre uma determinada comunidade que tendencialmente faz mal a cavalos. E, portanto, como isso era impeditivo, digamos assim, como não poderiam mencionar determinadas minorias para denunciar um problema mais específico, acabavam por passar essa tarefa aos deputados do Chega, que mediaticamente podiam fazê-lo. E, portanto, é uma tristeza completa estas pessoas terem medo de falar da criminalidade ou do seu aumento, única e exclusivamente porque está associado a determinadas minorias e porque falar de minorias é uma forma de preconceito na cabeça deles, coisa que é mentira, quer dizer, apontar os problemas não tem problema nenhum e, portanto, eu acho que devem ser apontados e que os portugueses não são estúpidos. Os portugueses veem os problemas diariamente e ignorá-los quer dizer, é o desrespeito para com quem representam. Vamos ouvir o resto. "49 anos depois, o país enfrentava uma guerra civil com ameaça à sua segurança real e diária, com a perturbação diária da ordem pública por aqueles que não queriam a liberdade. 49 anos depois, os bairros à volta de Lisboa e do Porto apresentam novas ameaças e novos desafios, com o país a preferir dar razão a bandidos do que às forças de segurança. Com o país a estar ao lado de bandidos como poderia ter estado, em vez de estar ao lado das forças de segurança e das forças da ordem. Não ter medo de 25 de novembro é também dizer nesta Câmara que nunca estaremos ao lado da bandidagem, estaremos ao lado das nossas forças de segurança e das nossas forças militares. Há 49 anos, o país insurgia-se contra a ameaça de uma ditadura totalitária. Podem sair da sala que fica mais agradável ainda. Ameaçava-se contra uma nova ditadura totalitária. Podem sair todos. Ameaçava uma nova ditadura totalitária. Pois hoje, o drama da corrupção volta a minar o Estado e volta a minar as estruturas principais do Estado, como naquela altura. Hoje, a ameaça não é soviética, nem da dilaceração do Estado pela ditadura soviética. Hoje é menos pelos corruptos e pela corrupção que Abril criou e que nós temos que limpar, doa a quem doer, e que temos que levar a cabo em Portugal, doa a quem doer. Bom, meus caros, isto é dramático porque eram deputados do Partido Socialista que abandonaram a sala. Eu não sei se vocês já perceberam. Eram deputados do Partido Socialista, segundo percebi, portanto, não se virou para lá a Câmara, mas eram deputados do Partido Socialista. É dramático, quer dizer. E é objetivo, quer dizer. A imigração que foi impulsionada por estes senhores, nomeadamente da bancada de onde estes senhores saíram, que efetivamente impulsionaram uma imigração descontrolada que mexe objetivamente e de forma direta com a nossa identidade. Quer dizer, os países são feitos por pessoas. E, portanto, se há pessoas diferentes a fazer um país diferente, os portugueses têm que reagir por uma questão de autodefesa. Não é por ódio a povo nenhum. Os portugueses não odeiam outros povos, não são contra uma nacionalidade ou outra, não é a cor da pele que mexe com os portugueses. É a identidade de pessoas que se estão a borrifar para nós, que entram por aqui adentro, não fazem qualquer tipo de esforço para se adaptarem, não falam português, às vezes nem inglês, e, portanto, quando entram massivamente, acabam por transformar o país culturalmente e ninguém quer isso. Portugal, quer dizer, à semelhança do que se dizia na manifestação, Portugal é nosso, meus amigos, e, portanto, não temos nada que ter vergonha disso. Sobre a saída dos deputados do Partido Socialista, como André Ventura diz, a sala até fica com um ar diferente, não é? O PCP não apareceu, o Bloco de Esquerda era só a Joana Mortágua, portanto, a sala hoje estava mais agradável. Substituímos os deputados do PCP, deputados do Bloco, alguns do PS, pelo General Ramalhianos. Parece-me uma boa substituição, diga-se de passagem. Vamos ouvir o resto. "49 anos depois do 25 de novembro, lutámos contra os saneamentos de jornalistas e um país livre. E hoje temos tanta da nossa imprensa ainda sequestrada pelo que é o sistema central de interesses em Portugal. Essa liberdade de censurar uns e passar outros, mesmo quando o povo sai à rua e diz 500 mil, 600 mil, 1 milhão e 200, insistem em fazer a velha censura que levaram a cabo. Dizia também o general Ramalhianos que esta foi uma democracia que criámos fechada às elites, que se cooptam e reproduzem entre si. Tanta razão, tantas palavras certas.
criámos uma democracia elitista, em que os mesmos se sobrepõem nos negócios, na política e no círculo mediático, impedindo que aqueles que são governados tenham algum dia ao momento de dizer: eu quero um país diferente, eu quero pegar num país diferente. Sim, nós não temos medo. Esta democracia não nos serve. Nós precisamos de uma melhor democracia em Portugal. E não temos medo de o dizer aqui no Parlamento. Senhor Presidente. Repararam ali que o general Ramalhianes fez assim com a cabeça, ele assinou ali com a cabeça. O general Ramalhianes já tinha deixado uma nota, até numa entrevista sobre o seu novo livro, que eu acho que saiu hoje, ou saiu há uns tempos, há uma semana ou duas, em que o general Ramalhianes, nessa entrevista, dizia que havia elites que tinham para si o domínio e a questão das amizades partidárias e das amizades dentro dos corredores políticos, digamos assim, e portanto eu até fiz na altura um vídeo sobre essa questão do general Ramalhianes ter dado essa entrevista e ter falado sobre a questão das elites políticas e ter deixado um recado mais amplo ao sistema. Vale a pena ver. Sobre o livro não sei, não vou recomendar porque eu não sei a qualidade do livro e portanto, mas viram ali aquele acenar de cabeça de concordância do general Ramalhianes, tem a sua piada. Vamos ouvir o resto. Senhores deputados, talvez muitos tenham saído do direto agora mesmo, mas era importante dizer ao país a verdade, porque a verdade vem sempre ao de cima quando se quer confrontar o sistema político. Evocámos Mário Soares e evocámo-lo nesta casa, que fará uma sessão solene, mas hoje, frente a frente com Portugal, também é o dia de perguntar: se homenagearmos Mário Soares, porque é que nunca homenageámos os milhares, as centenas de milhares, as centenas de milhares de famílias dos ex-combatentes em Portugal que lutaram por este país, que criaram o país que nós somos hoje e que merecem a nossa dignidade e que merecem o nosso carinho e merecem a nossa homenagem. Se este Parlamento estivesse verdadeiramente preocupado não em refazer a história, mas em reencontrar a história, então, Sr. Presidente, eu tenho a certeza de uma coisa. Eu sei que este Parlamento estaria hoje menos preocupado em aumentar ou recuperar os salários dos políticos e mais preocupado em devolver aos ex-combatentes e aos retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Aos ex-combatentes e aos ex-retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Meus caros, estamos a falar de um tema sensível, até porque os ex-combatentes temos alguns a ganhar 90 euros anuais, que é uma coisa completamente ridícula. Pessoas que sacrificaram, além de tempo da sua vida, muitas vezes partes do seu corpo, o seu normal funcionamento, a sua vida foi afetada muitas vezes de forma permanente. Portanto, a forma como as pessoas são afetadas na guerra, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista físico, e portanto não há um apoio do Estado. Souberam chamá-los na altura para combater, mas depois não houve quem os tratasse de forma adequada e aliás foi desrespeitador. Obviamente que as pessoas que chamaram os ex-combatentes para o combate não foram as mesmas pessoas que no dia de hoje nos governam, não são objetivamente as mesmas pessoas, mas o desrespeitar dos ex-combatentes é uma coisa completamente ridícula e que, quer dizer, devia ser senso comum atribuir algum apoio estatal de forma a que estas pessoas tivessem uma melhoria na sua qualidade de vida que muitas vezes foi afetada de forma permanente. Vamos ver o resto e no fim faço mais uma nota ou duas. Termino como comecei, com o país que queríamos, com o país derrotado a 25 de novembro, mas com tudo o que falta ainda fazer. Da economia à sociedade, da justiça aos direitos das mulheres e ao controle da imigração. O país que queremos construir precisa novamente desse espírito do 25 de novembro. Sem medo, porque a nossa democracia está em mudança permanente. Sem medo, porque o povo português não se revê em cerimónias artificiais que já nada lhes dizem, nem nada lhes assombra. Sem medo, porque nós queremos mesmo a mudança num país que caiu para os últimos e que quer voltar a ser dos primeiros. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar. Bom, meus caros, e que bem, sim senhora, gostei imenso. Como diria Pedro Pinto, muito bem, é verdade, gostei imenso.